Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Estamos em mais um Netcast. Eu sou a Diana Serioli e hoje estamos com duas pessoas queridíssimas de Pimenta Bueno, a qual nós conheceremos mais a história e vamos compartilhar muita coisa bacana para vocês. Mas antes de iniciar, eu não posso esquecer de falar dos nossos apoiadores. Inksoft, que transforma ideias em caminhos extraordinários. E Netway, sempre comprometida em oferecer o melhor serviço e superar as expectativas. Agora eu vou jogar a bola para os senhores. Oi. Quem são, perdão, professora, quem são a Graça e o Josimar? Boa tarde, eu sou a professora Graça, pedagoga, tenho pós-graduação em gestão escolar e coordenação pedagógica. Aposentei o ano passado, estava na orientação da escola Raimundo Euclides Barbosa e agora estou com um trabalho voluntário lá no CDCRI. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Vamos. Eu sou o tal do Francisco Josimar, Chico, né? Mas não me conhece por Chico não, tá? Se vocês procurar Chico dentro de Pimenta Bueno, seria difícil. Meu nome é Francisco Josimar, também sou um profissional de educação física, especialista em treinamento esportivo, certo? Mas, aí nos bastidores, todo mundo me conhecia como Mossoró, não tem como. Se procurar, o Mossoró do basquete é referência para que me achar. Se eu tento me esconder, mas não tem jeito não. Não dá, né, professor? Não tem como. Muito bem. Eu quero saber como é que vocês se conheceram. Será que eu vou ter que perguntar a versão de cada um? A gente, próximo à casa da mãe dele, tinha um centro comunitário, né? E lá... Perdão, eles são casados, gente, né? Para quem não sabe, eles são casados. Vai, professora, então, continua. Isso, aí próximo à casa da mãe dele tinha um centro comunitário, né? E lá os jovens se juntavam para estudar para o vestibular. A gente não tinha condições de pagar cursinho e a gente se juntava aquela turma e foi lá onde a gente se conheceu. Ele já tinha passado no vestibular e aí o pessoal se juntava para estudar. E aí lá eu estava estudando para fazer o vestibular e a gente se conheceu lá. E estamos hoje aqui. Tá? Estamos em 91, né? Em 91 a gente se conheceu estudando para o vestibular. Ele já tinha passado na faculdade, já estava na faculdade, e uma turminha lá estava estudando, e lá eu fui estudar também para poder fazer o meu vestibular, em 91, e estamos aqui hoje, até hoje juntos. Confere, procede a informação, Mossoró? Dizem que... Ela chegou primeiro lá, porque nós tínhamos um grupo de jovens nessa comunidade, que era um centro comunitário, e ela chegou meio sem querer, querendo, né? Quando pensou que não, já estava lá dentro do centro comunitário. Através de uma amiga dela, né? E nós sempre fizemos trabalho comunitário. Eu sempre trabalhei com um grupo de jovens também, né, na época. Ela estava se preparando para o vestibular e eu era um dos professores de bastidores, né? Que ficava ajudando. E tinha também, nesse mesmo período, nós estávamos se preparando para teologia também, né? Era, na faculdade de teologia. Nós fizemos faculdade de teologia também. Ela chegou, eu fiz em 2 anos e meio. Você fez quanto? Foi, eu fiz 1 ano e pouquinho, porque eu passei em outra faculdade, né? E o curso de teologia era final de semana. E na época eu trabalhava em Mossoró, e aí ficou muito pesado para mim, porque eu fazia faculdade, dava aula em 2 turmas, manhã e tarde, aí eu tranquei, me arrependi muito, era para mim ter segurado, que hoje eu teria, né, o curso de teologia, que é muito bom. Sim. Mas na época eu não dei conta, né? Aí fiquei fazendo só uma faculdade. Era um puxado, era complicado mais para nós. Eu quero entender 2 perguntas aqui, mais ou menos em uma. Por que vocês escolheram a profissão de educadores e Rondônia? Como que isso apareceu na vida de vocês? O que me fez assim, gostar da profissão de educadora foi o magistério, né? Eu fiz o magistério e lá, assim, aquele mundo mágico de leitura, de brincadeira, de teatro. E quando eu fui fazer o estágio, eu me identifiquei muito com as crianças, né? Porque, primeiramente, eu trabalhei com criança pequena, né? Com primeiro, 5º ano, depois, mais pra frente, que eu fui trabalhar com os maiorzinhos. E aquele mundo me encantava, né? Aquele mundo de estar ali no meio das crianças e brincando, e comunicando, e correndo. E aí foi nesse mundo do magistério, e quando eu fiz o estágio, aí eu realmente vi que era realmente o que eu queria. Porque estar ali no meio das crianças me fazia feliz. Aí foi quando eu passei no vestibular da faculdade de pedagogia, né? E continuei. E assim,
uma história feliz. Teve alguns percalços, porque toda história, quando a gente está começando, né, a gente tem as dificuldades. Sim. Mas eu posso dizer que foi uma história de sucesso. Que bom, graças. Mossoró. Complicado. Ah, Seguinte, eu sempre fui uma pessoa que sou muito dada para o povo, para com o grupo, não com pessoas, né? É tanto que ela sabe, ela me conheceu dentro de uma comunidade que trabalha com um grupo de jovens, né? Nós tínhamos um grupo de jovens na igreja, que ela também fazia parte de um grupo também, na igreja também. Que era Carismático, né? Grupo carismático. Da oração carismática, eu tinha um grupo de jovens na igreja que era trabalhava com adolescentes, né? E eu já trabalhava na comunidade com eles. Então isso me atraía muito, me chamava atenção isso aí. Como eu fui sempre um cabo desportista, que eu sempre joguei de tudo um pouco. Só de bola de gude a lançamento de cuspo, eu fazia um pouquinho de cada coisa. Porém, nunca fui aquele cara que era para ser a alcançar as metas maiores. Eu acho que minha situação era se doar mais para quem realmente estava precisando. E eu vi um colega meu, um técnico meu, que ele me chamou muita atenção. Que era o neto que foi professor dela de basquetebol. E eu conheci ele através de um amigo meu, e foi através dele que eu vi aquele espelho de ser o que eu sou hoje. entendi. Aquele educador que poderia ser o que eu sou hoje. Então isso sempre me chamou a atenção. Que é uma dádiva, né? É uma dádiva dada por Deus, porque para que ser educador tem que amar. Tem. E a gente ama isso aqui, tá? Que Eu coisa amo o que eu linda. faço. Que lindo. E Rondônia? Por que Rondônia? Vocês se formaram lá? Isso. E por que isso? Nós nos formamos aí, o Nelimar, né? O nosso colega Nelimar, que é formado em Educação Física, ele conhecia o representante de ensino num hotel, passando férias lá. E lá ele trabalhava nesse hotel e conversando com ela, ela descobriu que ele era professor de Educação Física. Aí ela perguntou assim, você não tem um grupo que gostaria de ir para Rondônia? Né? Lá nós estamos precisando, a gente está fazendo uma seleção, na época era processo seletivo, né? Vocês não querem ir lá para trabalhar? A gente está precisando muito de professor. E aí o Nelimar era o líder do grupo, né? Aí entrou em contato com os meninos, com o Josimar, com o Jorge, com o Cleber, uma turma, né? Em 95. E aí eles se juntaram, minha filha, compraram as passagens e vieram para cá. Ficaram aqui como seletista, né? Josimar foi ano, né? Um ano, 95. Na verdade foi 2, né? 95 e 96 foi. Seletista, né? Ficaram como seletista, processo seletista, e aí passaram no concurso 97. Assim, porque eles tinham acabado de sair da faculdade, estavam fresquinhos ainda, né? Querendo trabalhar, né? Lá em Mossoró é uma cidade enorme, grande. Então, assim, os concursos lá são muito competitivos, né? E a gente, assim, as vagas são poucas. E aí, na época, eles receberam esse convite, os meninos receberam esse convite e vieram para cá, né? E passaram no concurso em 97. Alguns já foram embora, passaram em outros concursos, em Tocantins, foram embora, mudaram para Porto Velho, de Paraná, mas ficou um grupo aqui, né? E aí eles passaram no concurso e estão aqui hoje, exercendo essa função, e esse grande educador que eu admiro muito, que ama muito o que faz. Vocês não estavam casados ainda? Não, aí ele não aguentou de saudade de mim. Claro, claro. E foi lá me buscar, né? Aí teve que ir lá buscar e teve que casar. Só vem quando casou. Eu passei em 96. Estratégia isso. Estratégia. Disse, não, sem casar eu não vou não. 95, mas passamos o ano todinho só nós aqui, só os professores que tinham vindo, né? Só teve 2 que trouxeram esposa na Foi, né? o Claudécio foi o Claudécio e o Clébio. E o Clébio, foi. Foram 2 que trouxeram esposas. Nós tínhamos nossas parceria, né? Tá? Aquela pessoa que tem que buscar, né? Não sei porquê, mas teve que buscar. Teve que buscar. Alguma coisa tinha acontecido. E de repente, quando nós foi, graças ao nosso bom Deus, Pimenta Buena, eu agradeço todo dia a Deus pelo ele ter nos acolhido, né? Nos acolhido, fazer o que nós somos hoje, profissional que nós somos. Eu agradeço muito a Pimenta Buena por isso, porque de repente, quando eu cheguei aqui, de um para o outro, abriu outros horizontes para nós. Então nós passamos 90, você vê como é a coisa. 95 nós passamos o ano todo em só. 96 nós fomos, trouxemos, já veio todo mundo com mulher. Casaram e vieram as esposas. Mulheres, as esposas. Quando chegou em 96 saiu o concurso e todo mundo passou. Que benção. Foi assim. 97.
concurso. 97, isso, 97 foi o concurso, tá certo, desculpa. Mas aí o pessoal fica falando assim, alguns falam, não foi sorte, a gente estudava, tinha aquele grupo, né? Tinha grupo de estudo. Nós tínhamos um grupo de A gente estudo. estudava direto. Direto. A gente, o objetivo era toda esse. noite o pessoal se juntava lá em casa, aí um era melhor em português, outro era melhor em história, a gente fazia aquela troca de experiência e a gente vamos estudar porque vai dar certo. Que bacana. E graças a Deus deu certo. Nós passamos no concurso em 97, né? E estamos aqui até hoje. E vocês conseguem puxar aí pela memória? E vocês se lembram como é que foi o primeiro dia em sala de aula? Ou um momento marcante no início da carreira de vocês? O meu dia de sala, assim, por isso eu acredito assim, tem mais vitórias, tem muitas vitórias na nossa história, né? O meu primeiro dia de aula foi muito bom. Porque assim, eu passei numa seleção, né? Era uma escola particular lá em Mossoró. E aí, assim, a gente passava por a diretora ficava ali do lado, dando de olho, dando uma olhadinha como que a gente tava, né? E aí, no meu primeiro dia de aula, eu peguei uma turma de uns pequenininhos da pré-escola, que já tinha passado várias professoras nessa turma. Aí eu disse, meu Deus, estou saindo cru aqui do magistério, será que eu vou dar conta? E pequenininhos, eu tô falando com você, parece que eu tô vendo eles aqui sentadinhos, aquela turminha de pré. Aí eu cheguei, aí conversei com a diretora, né? Eu trabalhava em escola de freiras, a irmã Ellen, né? Nossa, a irmã Ellen, eu falo, eu lembro hoje, eu fico emocionada. E aí ela falou assim, né, que eu tinha passado na seleção, tinha me saído muito bem, que na época a seleção era assim, a gente tinha que fazer uma redação e várias continhas, né, para ver se você era bom em matemática. E aí ela falou assim, você vai fazer uma experiência com essa turminha, certo? Já passou 4 professoras nessa turma. Coração. Eu, Senhor Deus, será que eu vou dar conta? E assim, aí quando é aquela questão de você gostar muito do que você faz, né? Sem dúvida. Aí eu cheguei, vi os pequenininhos lá e disse, meu Deus, o que é agora? Aí eu falei assim, e quando eu começo? Aí ela falou, agora. Você já pode entrar na sala. Eu disse, misericórdia, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu me lembrei de uma técnica que a gente trabalhava no magistério, que a professora fala assim, no primeiro dia de aula, você faz aquela rodinha de conversa, você senta com eles, você se apresenta, eles vão apresentar, eles vão falar do que gosta. E você pode fazer uma atividade assim, pega o sulfite, aí faz umas bolinhas de papel e vai pregando e eles vão fazendo arvorezinha, letrinha. E eu digo, meu Deus, será que isso vai dar certo? E funcionou. Funcionou, né? E graças a Deus deu certo. Aí ela passou várias vezes na frente da minha sala para ver o que estava acontecendo. E eu fiquei durante 2 semanas, né, de experiências. Aí, quando fui no finalzinho, ela falou, você está contratada, a turma é sua. Oh, maravilha. Né, assim, mas... Começou bem. Comecei bem. Por isso que eu falo assim, não foi uma história triste. A minha foi feliz, né? Graças a Deus deu certo. Mossoró. Rapaz, a minha foi triste. Viu? Temos os 2 lados aqui, vamos ver. Não, triste sentido de palavra, né? Porque eu sempre fui bom de desafio. E parece que era um negócio que tinha que acontecer, não sei porquê. Lá, as escolas particulares, lá em Mossoró, eles exigem muito, eles pegam muito no pé do profissional. Apesar da remuneração ser 0, isso aí eu não posso dizer que não acreditar, mas na primeira vez que eu entrei dentro de uma sala de aula, não era uma sala de aula. Na realidade, era uma mais ou menos maior que isso aqui, pouca coisa. Era uma sala de aula mesmo, não era uma quadra. Eu entrei para dar aula, eu fui trabalhar numa escola evangélica. Olha. Assembleia de Deus. Lembro como fosse hoje. Hoje esse dia eu estava comentando sobre ela. A diretora, que eu não sei se ela... Lá na Assembleia de Deus, não sei se é pastora, não sei como é que chama as pessoas que coordenam os grupos lá. Mas a Marizinha, que eu lembro muito bem como fosse hoje, ela conhecia muito minha mãe, porém eu fui indicado por outro colega da gente que era lá da igreja, o Joãozinho. Graça lembra dele. Eu sei quem lembra. Ele ordenava catequese também lá no coisa, né, na Católica. Ele me conhecia muito no bairro lá e tal. Aí ele me indicou para mim lá. Foi a primeira vez que eu tive experiência como sala de aula mesmo, de profissional. Sim. Porque até então eu já mexia com um grupo de jovens, mas nunca tinha sido a mesma coisa. Porém, quando chegou para dar aula na sala de aula, meu amigo, o Jeripoca pegou.
Porque, na verdade, eu não tinha espaço, não tinha material, não tinha nada. Sim. Era para olhar de lado, olhar de banda e vamos embora. E agora? E por incrível que pareça, a doutora Marizinha veio me olhar o que eu estava fazendo. Era uma escola evangélica e naquela escola evangélica você não sabia o que é que eu vou fazer primeiro da minha vida. Uhum. As meninas tudo de saia. E aí, como é que faz uma recriação agora? Como é que faz um negócio agora? Aí meu primeiro passo foi fazer uma socialização, né? E comecei com os meninos e tal, como fosse um feedback, né? Sim. Troca de informações. E a partir daquele momento eu já comecei a me sentir seguro. Por quê? Porque eu via que tinha alguém que queria cobrar de mim. Aí eu disse, aqui é para mim, para cima mesmo. Uhum. E foi que eu comecei a me engajar e eu senti muito medo na hora, muito medo, eu tremi mais do que vara verde. Porém, eu consegui sair batido daquele cashback. Muito bom. E a partir daquele momento foi que eu fui dizer, rapaz, esse aqui é meu canto, cara. Daqui eu não saio mais não. É tanto que eu estava no segundo período de educação física. Depois disso eu já fui convidado para dar aula em outra escola, que também era particular, só que era particular, mas era do pessoal da Católica, também era tudo. E fui convidado por outras pessoas lá para me trabalhar. Eu fui trabalhar voluntário também. Sempre gostei de trabalhar voluntário, fui trabalhar voluntário também. Quando eu tive meu primeiro campeonato foi voluntariamente, trabalhando com basquetebol na escola que eu terminei o ensino médio. E eu acho que lá na escola onde eu trabalhei em Marizinha, foi o primeiro ato na minha vida que eu disse assim, cara, é assim que começa a história de uma pessoa. E é assim que vai ser minha vida. Vocês contando, eu já peguei um gancho assim, com os profissionais, principalmente os professores. O quanto nós precisamos ter jogo de cintura para encarar uma sala de aula. Por exemplo, eu ministrei aula na pós-graduação, faculdade, mas eu tinha, por exemplo, no primeiro ano, turma A e turma B. A forma como eu dava aula no primeiro A não podia ser do mesmo jeito no B, porque eram faixas etárias diferentes, perfis diferentes. Então, e a gente vê isso, independente da faixa etária e o público que a gente pega na sala de aula, a gente precisa ter esse jogo de cintura. E agora? O que eu vou fazer? O início não é fácil, verdade, né? É verdade. Mas é muito aprendizado. É muito aprendizado, porque assim, quando você começa, você ainda é inexperiente, né? Você tem pouca experiência. A gente fica toda hora nos livros, nos nossos cadernos de planejamento. E que na nossa época, eu comecei a dar aula em 92. Né? Então, assim, é isso mesmo. É pegar o caderninho de planejamento, pegar os livros e ficar a noite adentro estudando e planejando. Mas mesmo assim, mesmo você com o planejamento, você está lidando com pessoas. Sim. Né? Então, pode acontecer, você vai com o planejamento na mão e existem situações que você muda completamente a aula. E quando você tem que ter jogo refazer o planejamento. Refazer o planejamento. Dentro da aula você tem que se refazer. Refazer. Porque às vezes o que você trouxe de bagagem para aquele grupo lá, não está dando certo. Não está dando certo. Eu tenho que adequar esse negócio aqui, bate bola e até chegar no... Sim, a elaboração, a preparação de uma aula, ela é muito demorada, de uma boa aula. De uma boa aula, né? porque você pode planejar a sua aula, mas aí chega na sala de aula, o aluno te faz uma pergunta que leva para um outro tipo de aula, porque você vai precisar ouvi-lo, aí você vai tentar resolver aquela situação, problema que ele colocou no momento, e aí o grupo quer saber também aí pronto. Então, tem que ter muito jogo de cintura, né? Eu acredito, muita paciência e muito respeito. Com eu acredito muito naquela ideia de quem faz o professor é o aluno. Eu tenho isso comigo. Eu falo muito para meus alunos aí que já passaram por mim, estão comigo hoje, cara, eu estou aqui, o que você quer? Vamos fazer o quê? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso aqui. Porque como o Graça falou aí, eu fui um cara que graças a Deus, sempre gostei de ler. Ler, apesar da vista eu não estar muito mais ajudando, mas antigamente, Maria, eu comia livro. Eu gostava de tudo que era regra, tudo eu estava dentro. Eu tenho um curso que, Maria, se eu for procurar aqui, eu me perco em Pimenta Bueno. Certificados e mais certificados. Certificado, porque tudo que estava para me fazer, eu estava dentro. Isso é bacana porque vocês já iniciaram, já tem uma estrada bacana aí na educação. A vinda da tecnologia na educação. Como que vocês veem isso? Porque mudou muita coisa. Sim, né? sim. Demais. Para o bem e também, entre aspas, para o mal. Porque acaba, por exemplo, o celular.
né, na mão dos adolescentes em sala de aula, acaba tirando muito a atenção. Como é que vocês veem, como é que foi isso para vocês? É porque a tecnologia, ela é assim, eu costumo falar que tem todo um lado bom, né? A questão da informação, a questão da agilidade, a questão da facilidade. Você está hoje aqui no WhatsApp, conversa com alguém que está lá no Japão, né? Então, assim, essa facilidade, essa agilidade, essa informação rápida, para mim, é tudo maravilhoso. Praticidade, né? É a praticidade, a palavra é essa, é formação e praticidade. É, praticidade. E tudo isso é muito bom, né? Quando ele vem ajudar a informar e formar a criança, é muito bom. E tem professores que usam o celular, né, de forma pedagógica, com jogos, com informação, com montagem de vídeo, montagem de slide, e eles usam essa questão para facilitar a vida do aluno. Eu acredito assim, falando do celular, ele atrapalha, por exemplo, quando o aluno está na sala e ele não está usando o celular de uma forma pedagógica. Né? Se ele está usando o celular com joguinhos, ou com música, está com fone de ouvido, não está prestando atenção na aula, tirando todo o foco da aula, aí isso vira um problema. Né? Isso aí vira um problema. Mas quando ele é usado de uma forma pedagógica, informativa, ele só ajuda, ele só colabora, ele só facilita a vida do aluno. Eu acho que na minha área é mais complexa, de educação física, porque eu vejo o celular, assim, apesar dela ter vindo para nos auxiliar, nos dar um embasamento mais ou menos do que nós estamos querendo. Tem até feedback que a gente faz assim com alunos, às vezes, fulano, tenta olhar uma jogada ali, tenta olhar um sistema ali, Você vira aquele sistema, eu gosto de mandar muito sistemas que eu vejo no YouTube, esse negócio para eles. Ó, lembra aquele trabalho que nós fizemos? Tá aqui, ó. Só que é para eles verem aquilo e trazer para nós colocarmos em prática. Sim. E ver no dia a dia, senão eles fazerem a diferença de um para o outro. No esporte hoje, infelizmente, no esporte educacional, escolar que nós falamos, nós se perdemos muito nisso aí. E muito. Porque hoje eu falo muito para os meus alunos, principalmente a galera que eu tenho aí, trabalha 30 anos, eu digo, pessoal, aquele grupo que trabalhou comigo há 10 anos atrás, se eu disser hoje, lembra aquela jogada? Eles vão lembrar. Mas os de hoje, se eu disser assim, qual jogada vocês têm? Sim. Fica de jeito. Mas por quê? Porque às vezes o IA, né, que é inteligência artificial, eles trazem para eles só aquilo que eles têm aqui para ele naquele momento. Depois eles apagam, é como se fosse uma borracha. Então fica muito difícil para nós trabalharmos aí. Eu não vou mentir para você que eu sinto um pouco de dificuldade nesses aspectos, sim. É culpa minha? É culpa deles? Não sei. Se a gente for fazer um paralelo, fica meio complexo, né? A gente tem que analisar isso aí. Para o desporto, é meio complicado. As áreas acabam, diferem um pouquinho, mas assim, eu também penso com a Graça. Eu acho que tem muito a agregar. Mas depende muito do professor, do jogo de cintura, professor, dos alunos. Do objetivo, a função no momento ali, né? Sim. Então, traz muita autonomia, mas tem que ter muita responsabilidade. Tem pessoas que... O pessoal mais novo, a gente vê que fica mais disperso, o celular, deixa alguns muito aéreos. Então, é algo bom, mas precisa ser muito bem direcionado. Sim. Você falando aí, eu lembrei... da professora Silvana que temos lá na Escola Raimundo, né? Ela trabalha muito com a tecnologia. Ela é professora, né? E assim, o quanto ela consegue envolver o aluno. Realmente o celular ali no momento, naquela aula é pedagógico. Ela constrói vídeo com os alunos, informativo. E você falando, eu lembro dela. Porque que funciona quando o professor utiliza ele de uma forma pedagógica, coordenada, e coloca na mão do aluno. Gente, que sempre quando tem um videozinho de produção, vai falar de uma feira cultural, vai falar de algum trabalho que tem na escola, ela junta lá os alunos montam aquele material. E olha, você fica assim, maravilhada. Né? Você fica maravilhada. Então, realmente funciona. Quando quando o objetivo é bem elaborado, a atividade funciona. Dá uma espremida neles, né? Sim. E vocês podem contar pra gente algum aluno
que eu acredito que tiveram várias histórias, né? Que de repente superou um desafio que vocês acreditavam que seria difícil. Conta uma história pra gente nesse sentido. Que assim, olha, eu não acreditava que isso ia acontecer, mas ele superou. Tem. É porque assim, o Josimar fala assim, ele trabalhou em escola evangélica de rico, né, Josimar? E eu trabalhava na escola de periferia, né? É um colégio de freiras, mas de periferia. Então, assim, eu tive muita experiência. Eu gosto muito desse lado social. Por isso que eu aposentei e hoje estou numa entidade filantrópica, porque essa questão do social me atrai muito. E eu tive um aluno nessa escola que eu trabalhei lá no Nordeste, o Marcos Vinícius. Você vê que isso foi em 92, eu dava aula na segunda série e eu lembro dele. Eu estou falando aqui e estou lembrando do rostinho dele. Então, o Marcos Vinícius, ele era um aluno que passou por uma situação de drogas, né? E eu tinha 2 alunos que enfrentavam situação de droga, numa família bastante pobre. E assim, ele dava muito trabalho. Assim, por que ele dava trabalho? Porque a aula não interessava a ele. Aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou conquistar esse menino? Só que eu observei que ele desenhava muito bem. Ele desenhava divinamente. Aí eu falava assim, como eu sou uma professora alfabetizadora, trabalho muito com leitura, trabalho muito com ditado, vou pôr esse Marco Vinícius para fazer esses desenhos. Eu vou ocupar esse Marco Vinícius. E aí eu fui conquistando ele devagarinho, né? E eu disse, Marco Vinícius, você vai ser meu ajudante, eu vou fazer um ditado, você que vai fazer os desenhos lá no quadro. E ele fazia, ficava uma beleza, e aí eu fui conquistando ele devagarinho. E aí eu fui professora dele no 2º ano e no 3º ano, e depois eu falei, Marcos Vinícius, eu percebo que você tem muita facilidade com desenho, você tem que fazer um curso técnico. Lá no Nordeste tem muito Senai, né, Josmar? Tem o Senai, Senac, né? Senac, que trabalha com cursos. Muito curso. Aí, muito curso. Aí eu falei, Marco Vinícius, você tem que investir nessa área. Você vai ver, vai dar certo isso. E foi, passou. E aí, o Marcos Vinícius sumiu, né? E aí, quando foi em 96, que eu vim pra cá, né? E casamos, vim pra cá. Em 96, eu voltei pro Nordeste, pra ver minha família, né? E aí, numa certa tarde, era assim, umas 5 e pouco da tarde, uma pessoa batendo palma na frente da minha casa. Eu não gosto de contar essa história que eu me emociono. São lindas. Eu vou chorar junto. Aí aí eu saí fora, ele falou, professora Graça. Aí eu fala, Marcos Vinícius. Aí eu conheci logo ele, né? Aí eu vim aqui te agradecer. Ele falou, você me salvou. Aí ele trouxe a família dele, a mulher, já tinha um filhinho. Aí ele foi contar a história. Olha, realmente, quando você falou assim, que eu ia me dar bem, que ia dar certo, que eu ia conseguir vencer, né? E aí, professora, realmente eu fiz o curso, né? Fui pro Senai, fiz o curso. Nem terminei o curso, já me contrataram, estou trabalhando hoje. E era um menino que, assim, vinha de uma família pobre, já estava nas drogas. E quando eu vi aquele menino falando assim, você me salvou, ele não entendeu que ele que me salvou. Porque aí eu disse, não, realmente, é esse caminho que eu tenho que seguir. Porque ele pensou que eu tinha salvado ele, mas ele que salvou minha vida naquele momento. Porque ele falou, ele veio, me deu um abraço. Quer dizer, eu nem imaginava aquele menino, ele encontrou minha casa, eu já estava casada, eu nem sabia. E ele foi lá e disse, muito obrigada. E assim, a gente tem várias histórias, mas essa história para mim foi a mais bonita da minha vida, como educadora. Que linda, Graça. Sobrou para você agora, a responsabilidade da bola está com você, professora. Se eu for contar nos dedos aqui, eu acho que eu me perco. Mas eu já tive muitos casos interessantes aqui em Pimenta Bueno. Uhum. Em Mossoró teve algumas situações legais, mas na época era muita criança, molecadinha. Eu não cheguei a ver o crescimento dela, chega a tornar adultos, casados, pessoal, não consegui não. Mas aqui, Pimenta Bueno, eu consegui chegar. Tem 2 casos, mas eu me espelho mais em um deles, que foi um aluno da gente lá da escola Raimundo Euclides, que ele era um atleta atleta muito competente, respeitador, batalhador, corria atrás, sempre estava atento a tudo que nós fazíamos. Pais separados, e
ele correu atrás dos objetivos dele. Eu sempre passei para meus alunos, eu sou muito de resenhar, gosto de resenha. Senta ali, faço um bate-bola, eles né? adoram. Eu gosto de bate-bola. Sentou na roda assim para conversar, nós estamos dentro. Então eu falei, Ulisses, que é ele, esse menino, você tem tudo para ser um grande profissional, velho. Vai depender de você. Aí ele pegou, a mãe dele mora aqui em Pimenta Buena ainda. Ele não está mais morando em Pimenta, está morando em Mato Grosso. Ele foi o primeiro delegado mais jovem assim, concursado. Pronto, aquele cara ali é meu xará, meu É parceiro. irmão de uma amiga minha. Pronto, eu tô falando, então não tô mentindo, né? Não. Eu tô falando a verdade. O Ulisses, no dia que ele foi aprovado, que ele tomou posse no concurso, ele mandou uma mensagem para mim. Eu não sabia nem que ele não tinha meu contato. Ele falou, Mossoró, obrigado, cara. Você é o cara. Você me ajudou muito. Muito, muito, muito. Cara, eu não fiz nada por você. Falei para ele, eu não fiz nada por você. Eu acredito que tudo que a gente quer, os objetivos, os desafios, nós corre atrás. Dá certo, tá certo. Deus é quem vai dizer pra gente. E você foi um obstinado, correu atrás, lutou. Ele saiu daqui, se eu não me engano, ele foi para Manaus. Ele foi primeiro para Manaus, depois voltou para lá, fez o concurso para Mato Grosso. E não tinha formado direito ainda, não tinha se formado direito. Formou-se em direito também nesse meio tempo. Certo? Aí agora, o momento que eu fiquei mais feliz, que ele mandou a foto do neném dele para mim. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Para mim, aquilo ali, ó, dos tempos que eu tô aqui em Rondônia, esses 30 anos, foi o mais, assim, que me chamou mais atenção. Mas teve outras situações. Mas aquele, eu acho que foi porque no dia que ele estava tomando posse, por incrível que pareça, chegou a mensagem, onde é que tá esse cara? Como é que ele pegou meu contato? Muito dignificante, sabe? Muito, sei lá, eu não tenho como... Ai, gente, eu me emociono também, porque assim, a memória começa a trazer situações que nós vivenciamos. E ele com os mostrou alunos, o texto, né? Ele disse assim, Graça, olha aqui. Ele mostrou o texto que ele mandou. Eu falei, a gente pensa que não faz diferença na vida dos alunos, mas a gente faz, né? E eles fazem na nossa vida, porque quando um aluno alcança o sucesso, é o nosso sucesso também. Né? Quando você vê um aluno... Esses dias eu estava numa palestra no Valdemar Fredinho, aí eu encontrei uma ex-aluna que hoje é professora de língua portuguesa, a Sandra. E ela falou assim, ei, professora, você foi minha professora lá no Orlando Bueno. Eu disse, nossa senhora, você tá uma emoção. Ela disse, já sou professora de língua portuguesa. A gente foi lá e eu abracei ela e nossa, foi maravilhoso. Assim, então, assim, as histórias de sucesso é isso aí. Quando você vê um aluno, quando o aluno, ele alcança o sucesso, a gente fica também, nossa, foi um pouco meu sucesso também. A gente fica orgulhoso, né? É muito gostoso. Meu aluno. Meu aluno, é muito... É gostoso. E então, assim, pegando o gancho dessa pergunta, essas coisas, situações que marcaram vocês, qual o aprendizado que trouxe na vida de vocês? Porque marca, emociona, né? O que a gente vivencia com eles, o que eles nos fazem vivenciar, essas emoções. Qual é o aprendizado que trouxe na vida de vocês, esse tipo de situação? Eu sou um cara que, como eu falei no início aqui, eu gosto de desafios, sabe? Eu acho que cada um desses que passaram, claro, tem esse aqui que é o mais que me chamou mais atenção, que me cativa muito. Até hoje eu gosto de contar essa história dele para todo mundo. Quem eu puder falar, eu falo, de peito aberto. E o que traz de gratificante e forte é saber que amanhã eu posso fazer de novo. E que eu vou estar ali. E que se você quiser, vai estar comigo também. Recentemente, não sei se bate muito com a pergunta, mas recentemente teve um Marcos Vinícius, dessa turma atual, do meu trabalho da galera nova que está aí, que do nada ele chegou para mim assim, Mossoró, pega isso para você. Foi o dia do professor, aquela camiseta que eu ganhei. Ele me deu a camisa, só ele que me deu aquela camiseta. Camisa do dia do professor, ele fez o merchandising, tirou a foto do nosso grupo, nós já tínhamos a foto, fez tudo, cara, eu fiquei assim, cara, eu disse, Marcos, foi aquela coisa que eu nunca esperava. Desculpa assim, a colocação, mas não vou mentir para você, eu nunca imaginei que podia aparecer do nada assim, e acontecer essa situação. Ele bateu uma foto, fez uma camisa específica só para mim.
Que ele não fez para os outros professores, fez para mim. Parabéns, Mossoró. Parabéns, Mossoró. Parabéns, Mossoró. E bateu uma foto com toda a equipe e colocou no coisa assim. Cara, aquilo ali me chamou a atenção assim. Cara, eu não acredito. Mas, quer dizer, isso aí nos faz a gente crescer e acontecer. Porque é como eu falo pro pessoal. Pessoal, eu tô quase próximo de aposentar. Porém, ainda tem muita água para rolar. Então, é isso que faz o nosso engrandecimento. O feedback, né? Como você gosta de dizer. É. O feedback. Você vê que você está no caminho certo. Sim, sim. Né? Tá trazendo resultado. A gente aprende muito, né? Eu tô olhando ali, tô vendo a Luana ali, nossa ex-aluna, né? Ela fala, você sente falta da gente? Eles pensam, elas iam lá na sala, ela e uma turminha lá na orientação, aí chegava lá e brincava e sorria com a gente, e a gente mesmo já com mais de 50 anos se sentindo jovem, porque elas chegavam lá e tem que arrumar o cabelo, tem que... Assim, essa questão dessa, sei lá, cresce um laço de... Eles nos ensinam muito, né? Eles nos ensinam muito. Além deles estar anos-luz à frente em algumas questões da tecnologia, quantas situações que a gente estava lá na orientação, e eu e a Graciela, outra orientadora, trabalhava comigo, e a gente chamava, eles iam lá na sala de aula e chamavam um aluno, ele vinha lá e resolvia e faziam alguma coisa para a gente. Essa troca de experiência, né? Eles estão anos-luz em algumas questões. Essa alegria, essa vivacidade que eles têm. Eu falo assim, eu gosto sempre de trabalhar com jovem. Eu falo, a minha clientela é jovem. Porque eles fazem a gente querer ser jovem também, né? A gente entra na vibe, né? Eles querem, né? Eles fazem que a gente, sei lá, uma energia, uma positividade. Então, assim, a gente aprende muito com eles. Muito Sem mesmo. dúvida. Eles perguntam a minha idade, eu digo assim, cara, eu acho que eu tô com 155. Hã? É, porque eu vou ver 300 e poucos anos eu vou viver. Ele, por quê? Eu disse, Matusalém foi meu pai, velho. Aí eles ficam assim, apavorados. Não sabe nem quem que é. Não sei nem onde é que apareceu essa história. Mas... E como que vocês lidam com alunos desmotivados? Vocês veem que não tem muita perspectiva ali, que tá empurrando com a barriga. O que vocês fazem? Eu vou falar assim... na minha porque Josmar eu sou pedagoga, Josmar é de educação física, né? Mas assim, eu trabalhei muito tempo na orientação, e essa questão de motivar, você tem que escutar, conhecer a situação, né? Sim. Eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa, que ela falava assim, a Carmen, que foi a orientadora, todos nós temos uma pessoa que a gente se espelha, né? E a Carmen, ela falava assim, Graça, tem que ouvir a história do aluno. Porque você só vai saber o que ele está passando, você só vai poder ajudá-lo se você escutar a sua história. Então, assim, muitas vezes a pessoa tá desmotivada, está desanimado, e chega na aula e a aula não está interessante, porque a gente precisa ouvir, escutá-los, né? Então, como que eu posso ajudar se eu não sei sua história? E o problema é justamente... Contexto, né? Então, assim, aí a partir... Está justamente nesse problema aí, sabe por quê? Vou explicar por quê. Existe um problema muito grave nesse meio aí, que ela colocou aí, que eu esqueço. Muitas vezes o aluno não se abre pra gente, não conversa com a gente. E eu falo sempre para eles em resenha, como eu digo assim, falando com ele, pessoal, procura conversar com o orientador, procura conversar com a direção. Não vem, se não consegue ver através de minha pessoa, pode ser que vocês me achem um arcaico, tradicionalista ou coisa parecida, mas nós temos aqui um suporte para isso. É porque muitas vezes o aluno, quando você fala assim, como a gente consegue ajudar ele quando ele está... a gente já sabe que aquele aluno está tão debilitado de um jeito que tem hora que dá dó. Sim. A verdade é essa. Sim. Não tem por onde correr. E a gente olha assim, a gente se corrói por dentro, se acaba o mundo por dentro, sem saber como é que eu vou ajudar aquele moleque, como é que eu vou ajudar aquela menina, aquela adolescente, aquela pessoa de maior também, que a gente tem até de maior que... A gente vê as crianças pensando que tem 15 anos, mas já tem uns que tem tanto sofrer, está com 17, 18, 19 anos. Então é muito triste, porque a gente não consegue, infelizmente, nós não temos uma bola de cristal para saber o que está acontecendo. É porque a questão como eu falei, retomando, é a história de vida, né? Por que ele está desmotivado? Por que ele está desanimado? Eu procuro saber o máximo. Mas o adolescente, ele tem muito isso assim, ele fala em quem ele confia, em quem ele tem mais proximidade. Então, assim, ele vai procurar, nem que seja aquela tia da cantina, mas que ele confia, que ele tem proximidade, que ele...
E você falou a questão de motivar. Então, muitas assim, os nossos alunos hoje, né? A maioria dos jovens tá assim, enfrentando essa questão dessas situações de depressão, né? Tem muito jovem que está passando por essa situação. Então, o que é a coisa que está desmotivando aquele menino? Né? Por que aquele menino está tão desmotivado, está tão desanimado? Então, é descobrir. A partir dali, né? Se ele está precisando de um atendimento psicológico, se ele está precisando de mais atenção da família, tem que descobrir o que está acontecendo. Porque a partir do momento que você descobre, é que você pode ajudá-lo. Né? Sim. É que você pode ajudar a resolver aquela situação. Aí porque como é que a gente senta... Aí eu entrei Não, tem a questão da... Mas eu falo sempre assim, eu falava sempre assim. Não, Quando eu conversava com os alunos na orientação, e que alguns vinham conversar comigo, tudo que norteia a vida da gente, você tem que fazer sempre uma coisa que você goste. O que faz você ficar animado, motivado, é quando você faz algo que você gosta. É tanto que as pessoas falavam assim, meu Deus do céu, você está ali 10 anos naquela orientação e você não... Todo tempo animado e corre aqui, corre ali, corre e anda a escola toda. Mas assim, quando você faz o que você gosta. Então, ou a pessoa ou da terceira idade, ou um jovem, uma criança, se ele está numa situação... em situação que ele está fazendo algo que ele gosta, que o motiva, né? Que ele é o ator daquilo ali, aí vai. Então, só que eu vejo, aí a questão da motivação. O que eu vejo aqui, eu vejo que nós colocamos nossa situação de porquê de ser educador, nós temos uma química, nós temos uma alquimia de transformar essa realidade que nós temos para passar para o aluno. Tem muito aluno que não sabe o que é isso. Nem tenta procurar saber. É o que desculpa, até interrompendo aqui, o raciocínio vem rápido, a gente vai ter que fazer um cashback aqui, um feedback. O aluno, ele olha muito para si mesmo. Aí a família não ajuda. Não tem uma pessoa que os acompanha até nós. Eu só posso saber o que seu filho está passando se você chegar até mim e conversar comigo. Jamais eu vou descobrir o que é que ele tem. Sim. E muitas vezes, como nós não sabemos, nós como educador, que é como eu falei que é uma dádiva de Deus, né, que ver, a gente tem que ver um todo. E não é assim que funciona a coisa. Eu acho que nós deveríamos ter mais parceiros. Quem seria parceiro principal? A família. Sim. Aí base, né? Aí onde nós poderíamos resolver, eu não acredito que daria 60%, 50% mais um. Mas pelo menos eu acredito que nós chegar a 60%. Para ajudar esse adolescente que para nós acolher ele. Para nós trazer ele para eles assim, vamos trabalhar junto? Sim. Vamos conversar? Mas a questão assim, é como eu estou falando. A família, claro que a família é a maior parceira da escola, né? Com certeza. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem aquela família que tem aquele tempo todo para estar. Por exemplo, vamos pegar uma mãe que trabalha o dia todo, né? Sai de 6 horas da manhã e chega 10 horas da noite. E seus filhos ficam lá, o de 10 anos cuidando de 7. Que a gente sabe que a gente tem muito isso na nossa realidade, né? Então, assim, ela não vai dar toda essa assistência que a escola quer que ela dê. E aí, a gente que está lá dentro, que tem que procurar mecanismos, e é como, às vezes as pessoas vinham para mim, e aí, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, é só a gente mesmo. Eu falava desse jeito, tem uma situação que eu dizia, somos só nós mesmos. Não tem outra solução, não. Vai ser eu e vocês, professores. Vamos ver se a gente consegue. Porque, claro, que seria maravilhoso que todas as famílias estivessem dentro da escola, acompanhando. O ideal. É o ideal. A gente sabe que o ideal é isso. Estar nas reuniões bimestrais, estar nas reuniões de pais, estar na escola sempre batendo lá na porta do professor perguntando. Mas não é a realidade nossa, da maioria das famílias. E aí... Eu falava, então a gente vai ter que... Eu falava muito isso quando eu estava na escola. Vai ser só nós mesmos. Vamos procurar aqui um jeito, professores, eu e vocês, porque realmente a gente tem umas famílias assim... como é que se diz? A própria vida desfacelou sua história de vida, né? Sim. Então, para a gente juntar
a escola tem que procurar mecanismo. Nós sabemos, os professores são mal remunerados, muitas vezes são desrespeitados, existe muita burocracia, é uma jornada exaustiva, mas mesmo assim, nós somos professores. Por quê? Mesmo sabendo de tudo isso e outras coisas que eu não mencionei, por que ser professor? Foi o que eu falei para você no início, né? Eu posso falar pela minha história. Graças a Deus, a minha história foi de sucesso. Eu tive dificuldade. Tive alguns percalços, né? Teve algumas situações, sim, que eu tive vontade de desistir em algumas situações. Mas, assim, como foi mais sucesso, né? Teve mais sucesso na história, então você é motivado, né? Foi uma história, assim, graças a Deus, por onde eu passei, eu participei de muitos projetos, né? E conheci muita gente. E como eu fico feliz quando eu encontro os alunos no mercado ou numa loja e falam assim, volta, Graça. Eu digo, isso é o que importa, não é? Ele não quer que eu volte, não, como orientadora da escola, não. Mas, assim, como é bom, né? Então, assim, o que motiva são as pessoas, são as histórias, né? O que motiva a gente a estar nessa área de educação, eu falo assim, além de todos os projetos que quando envolve a sociedade, envolve a comunidade, que a gente vê um aluno, ele está aqui hoje está lá na frente, né? Ou uns que ainda estão caminhando, outros que caminharam devagarinho, mas a gente viu que houve assim, um sucesso ali, ele passou de uma etapa para outra. Então, é isso que faz a gente continuar, né? O que faz continuar é isso. Por que ser professor, Mossoró? Mesmo com tantos obstáculos? Será? Cara, eu penso assim, eu acredito por que ser professor, como eu falei na nossa conversa aqui. A gente, quando eu falo, creio muito na palavra de Deus, e eu penso assim, quando ele bota a mão naquela cabeça sua, quem quer que seja, é porque ele abraçou e você vai ser gratificado com aquela situação. Até hoje, por que foi comentado aqui sucesso. Eu acredito que foi porque ele deu o dom para nós sermos professor. Por isso que se eu hoje pudesse comentar assim, falar de novo assim, qual a sua profissão no futuro? Seria professor de novo. Por quê? Porque eu já aprendi a ser professor. E no dia a dia, como eu estou falando, é tanto aprendizado, certo? Porque é tanto aprendizado que a gente, no cotidiano, a gente vai estudando, vai aprendendo, vai conversando, vai trocando ideia. E quando a gente volta, no passado, eu disse, rapaz, sabe que eu seria professor de novo? Porque é gratificante saber que você deixou um legado. Não tem coisa melhor. Porém, eu digo uma coisa, eu digo sempre, eu nunca pedi nem quero ter meu nome numa praça, o Mossoró na praça, num quadro de basquete ou coisa parecida. Eu queria apenas que alguém relembrasse que alguma coisa interessante aconteceu naquele período que o Mossoró passou por aqui. E eu acho que aí é bom, onde eu vou querer ser professor de novo. Aí, onde eu quero que aquele que me viu fazer as coisas, eu quero dizer, pô, você é um Mossoró não igual a ele, diferenciado. O professor fala duas coisas, né? Concordo muito. Ensinar também é aprender. Sim, muito. Né? Só aprender. O tempo todo, né? O tempo todo. E não tem preço você tocar o coração de uma pessoa sem encostar nela. E é isso. As várias histórias que vocês têm, essas emocionantes, vocês tocaram corações e tocam corações de muitas pessoas. Então, a gente entende por que ser professor. Você quer que eu fale uma coisa bem interessante, que eu não gosto, não vou omitir, porém eu sinto dor, de vez em quando eu ouço, quando falam pai Mossoró. Mas você já é pai Mossoró mesmo, eu sou pai Mossoró dos meus filhos, mas dos filhos dos outros eu sou coadjuvante. Eu sou um parceiro. Mas já batizou, meu filho. O pai Mossoró, eu disse, cara, mas peraí, teu pai é outro, velho. Você liga nos 30, vamos contar ideia. Assim, eu falo assim, quando eu falei os dois lados, que eu acho gratificante, eu mesmo tempo sinto uma dor, porque talvez ele esteja sentindo aquela pessoa para o lado dele, que esteja com ele.
Eu entendi. Entendeu? Então, eu acredito que ele precisa mais ainda. Eu entendi. Só que para eles eu trabalho de uma maneira, para meus filhos é outra, claro. Claro. Tem dois vertentes, porque senão o bicho pega. E quais conselhos vocês dariam para os professores que estão iniciando agora? É porque, assim, a palavra-chave é assim, como eu falei para você no início, o que fez eu gostar de estar nesse mundo da educação foi o magistério. Foi lá que eu aprendi a amar a educação. Então, assim, o conselho que eu dou é que não vá para dentro das escolas sem gostar. Né? Só vá se você realmente... Não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou fazer minha carreira, é aqui que eu vou me descobrir, é aqui que eu vou crescer. Não é que não vá ter dificuldade, né? Não é isso. Mas eu dou o conselho para os jovens que estavam ao meu redor e que eu trabalhei, assim, do que é que você gosta? O que é que você gosta de fazer? Melhore, aprimore, estude, vá, mas você tem que gostar, né? A sua mola motivadora tem que ser aquilo ali. Porque se você for para dentro de uma escola sem você gostar só pelo dinheiro, não vai ter uma história de sucesso. Não vai ter uma história de sucesso. E assim, a gente não ganha igual um médico, igual um advogado, né? Mas se você vai lá para dentro, você tem que gostar. Você não tem que ir só pelo dinheiro. Porque se for só pelo dinheiro, assim, é o meu conselho que eu tenho para quem está começando. Não vá só pelo dinheiro. Vá porque você realmente... Você se vê como um educador. Você gosta de estar nesse mundo de educar, de ajudar, de motivar, né, de aprender. Porque senão, não vai dar certo. Não vai ser não vai ser uma história de sucesso. E isso é em tudo que você vai fazer. Em tudo que você vai fazer. Né? Você tem que gostar. Se você não gostar, você não vai ser feliz. Porque a vida já é tão agitada, tão corrida, né? E está cada vez mais, assim, ficando difícil algumas questões. Então, se você vai trabalhar e você se levanta e você não gosta daquilo que você faz, que triste, o peso, né? Que vida triste, né? É verdade. Então, você tem que gostar. Senão, não vai funcionar. Muito bom. E a sua dica, Mossoró? Sei lá. Tem hora que dá uma pane na cabeça da gente quanto isso aí, porque a gente se diz assim, rapaz, será que tudo que a gente tenta passar para nossos alunos, as pessoas que estão ao nosso lado, será que isso é correto? E aí eu me sinto assim, será que às vezes eu estou falando com meus filhos de sangue, será que eu estou falando corretamente? Será que eu estou no caminho certo? Então, isso são questionamentos que a gente faz para quem quer chegar no seu objetivo comum. O professor, que eu entendo, é um cara que ele quase não pode errar. Porque tudo que você tenta fazer, tudo que você tenta passar, às vezes é distorcido. Não é da maneira que o aluno está recebendo, a direção está recebendo, as pessoas que estão ao seu lado estão recebendo. E outra coisa, detalhe, eu acho que toda profissão tem que ter seus altos e baixos. Sim. E você tem que saber diferenciar isso. E tem que aprender primeiro, acima de tudo. O conselho que eu dou, aprenda a lidar com o ser humano. O ser humano é complexo. E não é fácil, não. Ah, professor, será que para mim ser professor tem que ser psicólogo? Não, eu acredito que não. Você apenas tem que ler. Ler, entender e estudar. E tentar aprender no dia a dia com o que você está vivendo. Porque a realidade do nosso aluno do ontem é diferente do de hoje. E vai ser daqui trocentos anos, quando eu estiver com 300 e poucos anos, que é a minha idade de base, eu acredito que esse mundo já está bem diferente do que nós estamos vendo aqui. Talvez não vou nem precisar mais vir aqui, né? Mas eu vou ficar comunicando com vocês, com certeza, de algum lugar. E eu penso assim, o profissional que quer ser profissional hoje na área da educação, professor principalmente, antes de tudo, ele tem que se preparar para deixar uma base para o futuro. Porque eu acredito muito que todo professor ele deixa uma base para o futuro. E gostar. Se ele gostar, ele deixa. Eu tenho vários colegas que aposentou, que está aqui, hoje ainda mora em Pimenta, tem um que está aqui em Pimenta, tem um que está lá em Recife, o Walter Custódio, eu admiro mais, respeito pra caramba, e o Cirilo, são duas pessoas que eu me querendo ou não, eles me deixaram
muita coisa assim para minha cabeça quando cheguei aqui e comecei a trabalhar. Eram 2 polos diferentes, um nordestino, outro paranaense, certo? Aí conheci um mineiro, o Ronaldo Zé de Paula, também, que é uma pessoa que eu admiro demais da conta, um gestor excelente para mim. Ele me ensinou muito nesse meu caminho que eu tive aí como profissional. Então, se essa pessoa que quer ser professor, se ele souber onde ele chegar, se ele souber conviver com essas pessoas, ele vive 202 mil anos. Isso aí que o Josmar está falando é muito importante, assim. A gente também, que é professor, também tivemos aquelas pessoas em quem a gente se espelhou. Puxa vida, essa pessoa realmente ela gosta do que faz. Então, eu volto realmente naquela palavra que eu falei no início, né? Toda pessoa que gosta do que faz, ela tem história de sucesso. Não tem onde correr. A história dela é de sucesso. Verdade. Vocês gostariam de fazer algum agradecimento, alguma consideração final? Gostaria de agradecer a vocês, né, pelo carinho, né, pelo acolhimento. Que bom, né, que vocês pararam um pouquinho para ver nossa história, né, a história dos professores. É bom, de vez em quando, dar uma paradinha, ver a história dos professores. E muito obrigado pela participação, tá? Muito obrigado pelo carinho. Estamos aqui. Precisar novamente? Foi uma honra, professor. Rapaz, acho que vocês ganharam na loteria, viu? Na Mega. Tanto que eu joguei, no final de semana, sábado deu 201 milhões, sei lá. Vocês ganham na loteria, porque essa é a primeira vez que eu faço um bate-bola dele. Foi luta, viu? Foi luta. Vocês não acreditam, eu estou falando a verdade, porque é experiência própria, única. E eu não sou muito de holofote. Nunca gostei. Eu lembro que nós temos, nesse tempo todo, de 30 anos, nós tínhamos muitas fotos do Nordeste, né? Na época, nós quase todo ano nós comprávamos uma máquina fotográfica para tirar foto. E essas fotos foram se esvairando com o tempo aí. E agora, não está diferente. Nós temos a era do celular, era digital. Do digital, tudo, tem foto para tudo que é lado. Mas tem hora que, meu amigo, eu não sei nem onde é que foi parar aquelas fotos. É igual um colega estava falando... estava vendo uma entrevista de um colega meu sobre uma questão de um campeonato. Se eu fosse contar o tanto de medalha que eu tenho, o tanto de troféu que eu tenho, cara, eu não caberia nessa mesa não. É muita história, né? Mas some, vai com o tempo, eu vou esquecendo aquilo que ficou para trás, eu venho no momento, o presente. E uma coisa muito gratificante que até ainda está guardadinho lá em casa, eu acho que no final de 2023, desse meu tempo que eu esqueci até de comentar aqui. 2023 foi muito grandioso para mim, graças a Deus. 2010 não foi muito bom, mas 2023 eu tenho que guardar para sempre, na minha memória pimentense, né? Foi quando eu fui considerado o melhor técnico do estado, certo? E do município também, né? E fui vice-campeão do campeonato estadual que teve aqui, que a Maria, adorei, achei tudo. Então foi o meu ano, 2023. Então eu fico muito feliz com essa situação. E chamaram eu para tirar uma foto, eu quase que não vou lá. Eu tava com medo, não sei o que é que eu vou fazer lá, pelo menos, que tem que falar alguma coisa. E eu já ficava meio ansioso. Agora, por exemplo, para falar diante do grupo, elas sabem aí, quando eu começo a falar, meu amigo. Não para não. Tem que a resenha não tem fim. A resenha não tem fim. Quando não é uma coisa como se alguém tivesse nos observando, senão, desculpa, estivesse falando algo contra ou a favor de alguma coisa, de algum sentido. Que bom, professor. Assim, a gente se sente privilegiado, então, com a sua presença, né? E superou mais um desafio. Pois é. Não é o homem dos desafios, mas de coração agradecer a presença, a participação de vocês. Eu sei que a rotina é corrida, mas vocês conseguiram encaixar um horário e não vamos deixar eles saírem de mãos abanando, não é? Nós temos uma entrega de brindes para vocês, mimos. Olha! Muito carinhosos. Obrigada, gente. Professora Graça, obrigada pela gentileza, né? Muito obrigado. Gentileza gera gentileza, né? Muito obrigado, tá? Olha. Obrigada pela participação. Não deixe de fazer alguma coisa diferente hoje, se você pode ser o primeiro a fazer amanhã. Olha aí, as pérolas. As pérolas, é verdade. Eu vi isso, achei interessante, eu vou levar para falar com o pessoal no final, que não é possível. Gostei, professor. Encerramos mais um Netcast, espero que você tenha gostado. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Não perca nenhum episódio, então nos siga nas redes sociais.
Netway Telecom RO e @netcast. Nós estamos presentes no Spotify, Deezer e YouTube. Esperamos você até o próximo episódio. Tchau, pessoal.